Fala Cara Insight. Estamos hoje com o Gustavo Burro e vamos saber um pouquinho sobre o próximo livro que ele vai lançar, Poker a 6, com o grupo Hipocondria, e também sobre sua carreira no teatro. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde, Lucas. Conta pra gente como começou o teatro na sua vida. O teatro, ele começou, como acho que deve começar para todo mundo, né? Na infância, porque tem uma máxima que diz que se o teatro morrer, bastam duas crianças para reinventá-lo, né? O Baba que fala isso. E o teatro começou na minha infância, claro, né? Brincando com os primos, com o meu irmão, brincando na rua com os vizinhos. E aí no colégio tinha incentivo para fazer peças, e aí entra uma disciplina que o teatro requer, né? Ler um texto, estudar um texto, pensar em como aquilo vai ser levado à cena. E aí aos poucos isso foi ganhando novos formatos, saiu do colégio e a vontade de fazer teatro foi muito grande, mas o teatro da forma como é hoje na minha vida, ele aconteceu pelo cinema. Eu queria estudar cinema, sempre gostei muito de cinema, queria dirigir cinema. E aí um dia eu fui conversar com o Zé Luiz Ribeiro, pensando, eu quero estudar cinema, mas o cinema não se basta. Eu tenho que estudar outras coisas para enriquecer esse estudo de cinema, artes plásticas, teatro, literatura, tudo dialoga. E aí eu fui conversar com ele, ele falou, tem um curso de teatro aqui, o Mergulhão, e aí você quer fazer? Quero fazer, vamos lá. Fiz o curso e fiquei anos no divulgação e continuo fazendo teatro graças a isso. Legal. Até hoje. Então surgiu de uma brincadeira e ele foi crescendo, já existia vontade, né? Aí foi se profissionalizando com o tempo, seria isso? E é um profissionalizar, que é uma discussão que a gente tinha muito no divulgação, tem, né? Tem muito com o Zé Luiz. Profissionalizar, até que ponto a gente pode usar essa palavra? Porque a gente não pode deixar de brincar, não pode deixar de julgar, como a palavra pede em várias línguas, né, no teatro. Mas é um profissionalizar que a gente se profissionaliza na disciplina, mas se alguém perguntar como é que são os seus registros e aquelas burocracias todas, isso a gente tem uma dificuldade, porque a gente quer criar, quer fazer acontecer, e aí esse profissionalizar de registro, de carteira e tudo, acaba sendo inclusive um empecilho em função das burocracias que o Brasil hoje impõe a quem quer fazer arte. Então a gente não tem essa profissionalização burocrática, a gente tem uma profissionalização no respeito, na disciplina e na busca pela qualidade do trabalho. E assim, qual foi o maior desafio para você em entrar no mercado do teatro, que no nosso país há tão pouco investimento, né, nessa área? Como que foi para você superar essas adversidades que foram surgindo ao longo do caminho? Como que foi essa experiência para você? Como que tem sido essa experiência? Isso que eu falar, não foi, tem sido, né? Tem sido, porque justamente. O teatro é um desafio, e não adianta a gente falar, essa peça aqui vai ser um desafio, essa montagem vai ser um desafio, não. Cada apresentação é um desafio, porque se você faz um espetáculo, né? Um espetáculo vai lá, estreou, na estreia você tem família, tem amigo, vai um monte de gente que quer saber o que está acontecendo, aí você está em casa cheia. No segundo dia, você não tem a certeza de que um dia eu tive lá 100 pessoas, no outro dia eu não tenho certeza de 100, eu tenho certeza de 0. Então eu tenho que garimpar meu público todo. Então cada apresentação é um desafio. E o teatro briga com isso. Cinema, todas as artes, né? Você faz um livro, você quer vender, você quer fazer esse livro circular, você quer que seu filme seja visto, você quer que sua pintura seja exposta, você quer que sua fotografia seja vista. Isso é válido, só que uma fotografia, um filme, não desmerece, claro, o trabalho de quem fotografa, de quem filma também, a gente faz isso no Hipocondria, mas uma vez que o filme está pronto, daqui a 10 anos o filme está lá. Então eu quero mostrar esse filme para uma pessoa daqui a 10 anos, ou seja, em 10 anos uma pessoa a mais viu aquele filme. A peça ela acontece enquanto ela acontece. Não tem como eu guardar aquele espetáculo. Daqui a 10 anos eu vou mostrar esse espetáculo para alguém, se um ator já morreu, o outro está fazendo cinema não sei aonde, o outro largou o teatro. Não, o teatro acontece naquele momento. Então a gente precisa do público naquela hora. E o grande desafio do teatro é esse, porque o público não sai mais de casa. O público não quer ir lá encontrar olho no olho. É cada vez mais difícil nesse sentido fazer teatro. Não montar um espetáculo, os recursos estão ficando baratos, a iluminação está ficando barata, era coisa de milhões. Hoje você faz uma iluminação básica, dependendo da proposta, uma coisa simples, com alguns R$1.000, até menos. Mas olhar no olho do público está ficando difícil, porque o público não quer ir lá. E você acha que isso é mais devido à questão da tecnologia, que tem evoluído muito, ou é realmente uma preguiça que o povo brasileiro talvez tenha quanto ao teatro, talvez um hábito que deva ser ainda incentivado ao povo? Sempre tem que ter um incentivo ao teatro, à arte e tudo mais. Tem uma coisa que é o espírito do tempo, a tecnologia avança muito mais rápido que a nossa capacidade de usar, então a gente tem umas relações hoje muito intermediadas
pelos aparelhos eletrônicos, e isso vem enfraquecendo as relações interpessoais. A gente ainda não sabe lidar com isso. Não adianta falar a culpa é do celular, não, a culpa é nossa. Eu uso, você usa. A gente inclusive combinou esse encontro online. Justamente. Nem telefone foi usado, foi tudo por mensagem tudo, de texto. Sem dúvida. Então a gente tem que saber quando isso é bom, quando isso é ruim. E a gente ainda não sabe. A gente, enquanto humanidade, isso não é uma coisa brasileira, né? Enquanto humanidade, a gente ainda não sabe lidar com isso e está perdendo. Espero que a gente não descubra que está perdendo demais quando for tarde. E a literatura para você sempre foi uma paixão ou ela foi surgindo à medida que você foi escrevendo os roteiros para o teatro, para o cinema? Não, a literatura sempre foi querida. Na infância, a gente sempre tinha muito livro, meus pais me incentivaram muito a ler. Eu lembro do primeiro livro que eu ganhei, menino ainda, e aí... Então o livro sempre foi uma constante, meus pais, professores, né? Minha mãe com uma biblioteca muito grande por causa dos estudos de doutorado. E aí eu e meu irmão sempre crescemos com os livros. E aí, em função disso, a gente falava, o livro não é só pra gente. Então a gente fazia desses livros uma biblioteca para os vizinhos, a gente alugava, emprestava os livros, fazia ficha, tinha data para devolução e conversava com os vizinhos. Eu li esse livro, esse é legal, eu gosto desse. A gente discutia isso. E aí isso foi ganhando formas diferentes de estudo, através do meu mestrado foi em literatura. Depois a gente tem um grupo de estudos dentro do Hipocondria, que é chamado de estudos matemáticos, mas é um grupo de estudos literários, e a gente lê, organiza metodologias de análises e escritas de obras a partir dessas análises. Então é uma perspectiva que começa na leitura, como tem que ser, né? Escreveu, não leu, palco meu. Então a escrita nasce da leitura, nasce do estudo. Isso na vida inteira, e esse grupo de estudos agora é parte desse estilo de vida. E esse processo criativo, ele é mais coletivo? É uma coisa assim, que na hora que cada um tem que escrever é algo mais individual? Tem os dois lados. O lado coletivo acontece pela organização do estudo. A gente cria mesmo a gente escolhe um assunto, a gente estuda, a gente configura esse estudo, divide etapas, separa funções, isso tudo é coletivo, né? Cada um apresenta uma parte desse estudo, como a gente fez, por exemplo, com distopias, cada um teve uma ou mais distopias e teve que apresentar aquilo. A gente fez um estudo de personagens que culminou nesse projeto de livro, mas a consequência disso tudo é a escrita, e a escrita ela é individual, e aí cada um escreve, depois a gente volta e discute esse texto, mas o ato de escrever é cada um no seu cantinho. Na última entrevista que tivemos no Insight foi com 99 receitas. Eu lembro que você contou que surgiu dos diversos contos que foram publicados ao longo do Hipocondria, do blog. E o que vem a ser esse Poker a 6, esse novo trabalho que vocês se propuseram a lançar? O Poker a 6 ele é bem diferente do 99 Receitas, né? O 99 Receitas ele é uma coletânea dos primeiros 5 anos do trabalho do Hipocondria, que já vai completar 10 anos agora, em março. Então são 5 anos de textos selecionados dos textos publicados toda semana. Então são textos que às vezes nascem da inspiração, às vezes de uma situação cotidiana, e os textos são organizados por uma série de critérios até subjetivos. O Poker a 6 ele é consequência de uma dessas rodadas de pesquisa do grupo de estudos. Então a gente estudou personagem, a gente estudou ambientação, a gente estudou arquétipos do Jung e misturou isso tudo numa narrativa que é configurada da seguinte maneira. A gente pegou 6 arquétipos do Jung, né, os 6 arquétipos do Jung, e cada um dos 6 componentes desse grupo de estudos tinha que escrever um conto usando um desses arquétipos. Então cada um tinha uma semana para escrever, ou seja, eu escolhi um arquétipo, eu escrevi, quando eu publiquei meu texto no drive interno, né? Aí tem 5 arquétipos sobrando 5 pessoas, o próximo, então eu quero esse, é minha vez. Então era quem ia ficando pro final ia tendo menos possibilidade de escolha. E todos os contos são ambientados no mesmo lugar, que é uma jogatina de pôquer. Então os contos são autônomos, você pode ler cada um sozinho, em qualquer ordem, não tem problema nenhum. E ao mesmo tempo os personagens transitam de um para outro. Então você lê um conto, tem o pessoal jogando, tem uma moça que serve o café. Aí tem um conto que é da moça que serve o café, e ela cita os personagens que estão jogando. Aí tem um outro personagem que é o segurança da sala. E aí, enquanto num conto ele só é citado, no canto tinha um segurança e acabou. No outro ele é o protagonista. Ele é um arquétipo que conduz aquela outra narrativa. E
para completar o livro, a gente tem os desenhos do Bernard Martoni, são desenhos inspirados, e aí cada conto tem uma estética diferente, mas são todos inspirados na estética dos quadrinhos. Tem Frank Miller, tem Will Eisner, tem uma série de influências ali. Inclusive tem um dos desenhos, a gente estava discutindo outro dia, ele parou e falou: esse desenho é do Akira. O próprio desenho falou: é do Akira, eu sabia que eu tinha buscado ele de algum lugar que não era do Frank Miller. É a capa do Akira, que ele se inspirou para fazer uma sombra. E aí esses desenhos vão acompanhar os contos no livro, que está em fase já de produção. A gente está com financiamento coletivo aberto, mas não quer dizer que a gente vai esperar o financiamento acabar, porque senão o livro não sai em março. Então ele já está em produção, os desenhos estão quase todos finalizados. A Nayara Condé está tratando o miolo do livro, está cuidando do miolo, e a capa é a arte do Petrilo, artista plástico. Que legal. Do Yato, né? Da Yato, isso. Sim. O Petrilo está fazendo a capa, e quem vai cuidar da capa junto com o Petrilo é a Tatiana Lira, que é ex-aluna lá do SES da publicidade, e está fazendo arquitetura lá agora. E ela tem especialização em design, estudou capa de livro. E mais quem que está participando desse livro? Então, nessa equipe são essas pessoas que a gente chama para trabalhar com a gente, mais os 6 do grupo de estudos, né, que são a Tássia Souza, que é do Hipocondria, junto comigo, a Raíssa Varandas, a Luiz Nascimento, Mariana Virgílio e Helena Duarte. Somos nós 6 no grupo de estudos. Então vamos ficar aí aguardando, ansiosos, o lançamento desse livro. Agradecemos o Burla por mais uma vez nos dar entrevista. Um prazer. E vamos estar presentes também no lançamento aí do livro. Só vocês aguardarem. E ajude no financiamento coletivo. Por favor. Valeu, galera. Obrigado.